Sonhou com Malcom e acordou com Gabriel Martinez. Esse é um dos grandes problemas do Cruzeiro no mercado atual, nessa janela, e eu vou te falar sobre isso nesse vídeo. Antes de mais nada, seja bem-vindo a esse canal. Por aqui vamos falar sobre as principais notícias do Cruzeiro, falar sobre tudo que envolve o Cruzeiro, com informação, comentários, análises, reacts, entrevistas e muito mais. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário aqui sobre o Gabriel Martinez, sobre essa possível contratação do Cruzeiro, e deixa um nome aqui também que você gostaria que o Cruzeiro fosse atrás, para a gente também comentar sobre esse nome em futuros vídeos. E vamos lá falar sobre o Gabriel Martinez, principalmente sobre o Malcom também, e falar sobre a expectativa da torcida do Cruzeiro por reforços. E esse é o ponto, expectativa. Esse é o tema mais delicado da gente tratar quando a gente fala de janela do Cruzeiro, quando a gente fala da torcida do Cruzeiro e essa busca por reforços. Por quê? A torcida do Cruzeiro, obviamente, ela quer o Malcom. Ela quer um jogador de altíssimo nível do futebol europeu. Ela vai querer, óbvio, o torcedor vai querer o Luiz Dias, ele vai querer o Dembélé, enfim. E o Malcom, como é um cara que está aparentemente no mercado, que foi anunciado há pouco tempo que o Al Hilal poderia negociar aí nessa janela, o Malcom, o Kaique, o Renan Lodge até, se não me engano, jogadores brasileiros, a torcida do Cruzeiro pensando como? Opa, peraí, o dono do meu clube tem dinheiro, faz contratações badaladas, né? O Cruzeiro fez isso nas últimas duas janelas. Faz contratações badaladas, vai buscar jogador de alto nível para subir o patamar dessa equipe, tá buscando atacante. Opa, acho que o Malcom é uma boa para o Cruzeiro. Por que não? Só que é aí que mora o problema. A torcida do Cruzeiro espera o Malcom, quer o Malcom, só que o Cruzeiro quer o Gabriel Martinez, que é um jogador que, claro, a grande maioria da torcida do Cruzeiro não conhece. É um jogador que está buscando seu espaço, por exemplo, no clube do Braga, no futebol do Braga lá em Portugal, que é de onde vem o Leonardo Jardim, que é de onde vem o Joaquim Pinto, os caras que estão à frente desse trabalho de captação e prospecção de jogadores hoje para entrar no elenco do Cruzeiro ali, Cruzeiro que busca, isso a gente já sabe, 2 pontas, principalmente, e um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, um zagueiro canhoto. E aí a gente tem esse perfil do Cruzeiro traçado. Jogador jovem, que tem um potencial de desenvolvimento muito bom, e nisso que o Cruzeiro pode fazer uma venda no futuro e ainda lucrar com esse jogador, né? Porque o clube precisa disso, e não se esqueçam nunca disso. O clube, ele precisa vender jogador. Se o clube não vende jogador, ele não faz vendas, esse clube não tem dinheiro. Esse clube não terá receita o suficiente para se manter, para ficar no 0 a 0. Porque para um clube ficar no positivo, ixi, aí pode esquecer. Se o clube não tiver uma torcida global, como tem alguns clubes europeus, ficar no verde é um milagre. Tá? Então o que o clube precisa fazer é equilibrar. E nisso ele precisa vender jogador. Claro, vender jogador, conquistar título, para chegar a essa receita, essa premiação, esses valores em dinheiro, mas principalmente vender jogador. Então o Cruzeiro está atrás disso também. E aí você tem esse perfil de ser um jogador lá para frente, né? Os pontas. Um jogador que auxilie muito na pressão, um jogador que seja agudo, que possa jogar pelas duas pontas, como joga o próprio Gabriel Martinez, onde a gente já viu alguns vídeos dele, inclusive tem um vídeo aqui reagindo aí a alguns lances do Gabriel Martinez. E aí para o zagueiro canhoto, zagueiro que joga pelo lado esquerdo, que é jovem, que tem um bom potencial de revenda, que pode evoluir. Basicamente é isso que o Cruzeiro está procurando, e claro que tem esse fit, esse encaixe no esquema. Não adianta nada você trazer um jogador que não vai corresponder ao seu estilo de jogo, ao estilo de jogo que você está querendo implementar ali no Cruzeiro. Então o Leonardo Jardim tem esses perfis traçados, o Joaquim Pinto também, que está atrás desses jogadores no scout,
tenha esses perfis traçados e todo o departamento de futebol do Cruzeiro caminha nessa direção, né? Então, tudo certo até aí. Só que aí vem essas notícias como o caso do Malcom e a torcida do Cruzeiro quer o Malcom, espera o Malcom. Opa, vamos contratar esse cara aqui, ó. É um craque, é um grande jogador, fez uma grande Copa do Mundo de clubes agora com o Al Hilal, tal, surpreendeu, jogou no Barcelona, jogou no Zenit, foi campeão brasileiro no Corinthians, tá muito bem lá no Al Hilal. Porra, é esse cara. Lógico, se é pra subir o patamar, é esse cara que tem que contratar. Aí a diretoria do Cruzeiro vem, calma, olha só o perfil do cara que a gente tá querendo. O Malcom não se encaixa nesse perfil. E aí a torcida do Cruzeiro já vira e fala, pô, vamos contratar um bagre. Só que é o controle de expectativa. O torcedor quer uma coisa, a diretoria pensa em outra coisa. E cabe a todo o departamento de futebol do Cruzeiro também trabalhar para que o torcedor entenda e tenha a expectativa correta sobre os reforços. Então, não adianta nada você ficar sonhando com o Malcom, se a sua realidade não é essa. E já foi falado N vezes que o Cruzeiro não vai atrás desse tipo de jogador que seja aquele grande craque, badalado. O Cruzeiro não vai fazer esse tipo de contratação agora. Isso já foi falado N vezes. O Cruzeiro vai buscar reforçar pontualmente o elenco que já está montado para essa temporada. Reforçar pontualmente para ajudar a subir o nível e melhorar aquilo que já está bom, que já está sendo bem feito. É isso que o Cruzeiro está buscando com o Gabriel Martinez, com o Brian Medina, com outros jogadores, o Vitor Gabriel, esses nomes que já surgiram na pauta do Cruzeiro. Pode ser que esse jogador seja o Valentim Gomes? Pode ser. A gente ainda não sabe exatamente se o Cruzeiro descartou completamente ou se o Cruzeiro ainda está fazendo um jogo duro ali também, porque o Vélez está fazendo um jogo duro desde o começo do ano, né? O Cruzeiro fez uma proposta pelo Valentim Gomes em maio. E o Vélez não se interessou nos moldes que o Cruzeiro propôs. Pode ser que o Cruzeiro volte a fazer outra proposta pelo Valentim Gomes de uma forma diferente, uma proposta de compra definitiva, já que o Vélez não topou fazer um empréstimo com opção de compra ali. Só que a gente tem que também entender a questão dos valores. O Cruzeiro vai pagar quanto por um Gabriel Martinez? 8 milhões de euros? Isso é uma grana altíssima. Isso é um valor do Valentim Gomes, que chegaria para tomar a posição ali no Cruzeiro. O Gabriel Martinez com 8 milhões de euros nele, esse cara vai ser titular absoluto? Porque 8 milhões de euros é uma grana federal para um clube como o Cruzeiro. Federal. É um cara muito caro. Então o Cruzeiro está atrás de jogadores. O Cruzeiro vai conseguir ter um retorno de venda sobre uma compra de 8 milhões de euros? O Cruzeiro vai ter que vender o Gabriel Martinez por 12. E aí esse cara tem, o departamento scout ali do Cruzeiro, ele enxerga que esse cara tem um potencial para ser vendido por 12 milhões de euros? Se sim, opa, aí tem realmente uma coisa pra gente olhar ali, uma grande vantagem. É um cara muito novo, tem 22 anos apenas. Então, realmente vale a pena. Então isso precisa ser muito bem analisado, a questão da expectativa do torcedor, para o torcedor também não se frustrar, e isso cabe ao clube, passar para o torcedor a questão de todo o projeto e para o torcedor ter uma noção do que eles pode esperar do Cruzeiro. Tem que ser analisada a questão dos valores e todo esse perfil que é traçado pelo Cruzeiro. Ó, queremos esse tipo de jogador. Ok. Por quanto? Tá. E o torcedor pode esperar o quê do Cruzeiro no mercado? É isso. São esses os pontos críticos ali que envolvem tudo do Cruzeiro no mercado. Então, obviamente, o torcedor já está frustrado com um nome que é desconhecido. E aí, ao mesmo tempo que o torcedor fala, opa, vamos atrás de jogadores aí que a gente não conhece, tem um scout novo que vai chegar, vai conseguir pegar, vai conseguir escavar o mercado e pegar essas joias escondidas. E aí, quando chega um cara que pode ser uma joia escondida, o pessoal já desce de pau e fala, pô, quem que é esse cara? Tá de sacanagem? Eu quero esse cara aqui, ó, que não é uma joia escondida, que tá nos holofotes todos.
que o torcedor quer, então, de fato? O torcedor quer ganhar, óbvio. Mas o torcedor tem que entender também que o clube precisa ganhar. E não é só ganhar títulos. E é por isso que o Cruzeiro está indo atrás do Vitor Gabriel, que tem 21 anos, o Brian Medina, que tem 23, o Valentim Gomes, que também está na casa dos 20 e poucos, agora o Gabriel Martinez, que tem 22. Então, o Cruzeiro precisa vender esses caras no futuro. É contratar, e aí não pode ser por 10 milhões de euros, não pode ser por 8 milhões de euros, porque depois o Cruzeiro vai ter que vender esses caras. E aí, se você vende por 8, você já não tem lucro. Se você vende por 11, você já não tem lucro. Por 11 não, por 9, você já não tem lucro. E aí? Essa questão toda precisa ser muito bem analisada, o controle de expectativas precisa ser muito bem feito para o Cruzeiro poder contratar esses jogadores e a torcida poder abraçar esses jogadores, abraçar o projeto do Cruzeiro. Só que a torcida só vai abraçar se o resultado vier em campo também. Porque é complicado, o torcedor não quer saber de venda, não. O torcedor não tá nem aí pra questão financeira do clube, quer ganhar. Então, a grande maioria ali dos torcedores, obviamente, não tá prestando atenção nessa questão de venda. O Cruzeiro precisa lucrar com o jogador, tá, mas o jogador vai trazer título. Então, são essas questões aí, é esse tipo de coisa que o Cruzeiro precisa se preocupar no momento, mas me parece, e aí é minha opinião, o Cruzeiro está num bom caminho, porque tem um perfil claro traçado, agora só precisa conseguir negociar os jogadores certos dentro desse perfil traçado e, claro, pelos valores certos, porque até agora, todo o valor que foi apresentado para o Cruzeiro nessas negociações com esses jogadores foi muito alto. Valentim Gomes foi muito alto, casa dos 10 milhões de euros. O Vitor Gabriel, muito alto, para um zagueiro principalmente. O Cruzeiro teria que desembolsar 6 milhões de euros pelo Vitor Gabriel, 6 milhões de dólares, algo assim. O Gabriel Martinez, se de fato é na casa dos 8 milhões de euros, é muito alto. Então o Cruzeiro precisa dar um jeito de abaixar esse preço. Só que é tudo mais caro para o Cruzeiro, né? É tudo mais caro para o Cruzeiro, porque o mercado sabe que o Cruzeiro tem um dinheiro para gastar. E aí? Por isso que fica tudo mais caro. E aí é complicado, tá? Complicadíssimo pro Cruzeiro, então eu não tenho, obviamente, a capacidade de estar ali nesse front office, né, nessa diretoria de futebol, nesse departamento de futebol do Cruzeiro, então deixa pro Leonardo Jardim, pro Joaquim Pinto, pro Pelaipe, pro Pedro Júnior e toca o barco. Bom, é isso aí. Me conta aqui o que você achou disso tudo, o que você acha dessa negociação pelo Gabriel Martinez, pelo Valentim Gomes, pelo Vitor Gabriel, pelo Brian Medina e etc. Deixe seu comentário aqui mais uma vez, te convidando para falar o nome de um jogador que você gostaria que o Cruzeiro buscasse, alguns jogadores que você gostaria que o Cruzeiro buscasse, o que você acha do Gabriel Martinez, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.